Boa tarde a todos e a todas. Senador Exalci, é uma honra muito grande pela oportunidade de poder participar desse debate. E eu compareço aqui na qualidade de representante do Comitê de Secretários de Estado de Fazenda, o CONCEFAS, que teve uma atuação muito importante nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. Então, naturalmente, por todas as falas que me antecederam, acho que 7 minutos seria difícil para poder tentar fazer um contraditório aqui, né? Mas, assim, eu vou escolher 2 pontos que eu acho muito relevantes da gente falar, que eu acho que foram os que foram mais enfrentados aqui por todos que me antecederam. Eu acho que com eles talvez eu consiga, de certa forma, dar o tom de qual que foi a qualidade da participação dos representantes do CONCEFAS nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. E eu já começo criticando a expressão reforma tributária, que a gente sabe que o que foi feito aqui não foi uma reforma tributária. Uma reforma tributária deveria ser entendido como uma alteração muito mais ampla na tributação do país, que é reconhecidamente regressiva e concentradora de renda. Ela é injusta pela própria natureza. E a estrutura da tributação no Brasil ela é extremamente nefasta, principalmente com as pessoas que têm menor condição de contribuir, que são pessoas assalariadas, consumidores e assim por diante. Então, vamos falar daqui da reforma da tributação do consumo, que é do que se trata. E isso é fato consumado, senhores. A reforma do consumo foi realizada, né? Através da emenda constitucional 132, ela foi colocada e nos foi dado o desafio, enquanto técnicos, de participar dessa etapa de regulamentação para oferecer a essa casa, né, do Congresso Nacional os PLs que iriam naturalmente dar orientação de como que seria concretizada essa reforma da tributação do consumo na prática. E, senhores, tributação do consumo na prática, quem entende é Estado e município. Posso garantir aos senhores. Então, tecnicamente, as competências de tributar o consumo do Brasil sempre foi atribuída a Estados e municípios. Então, foi com esse espírito técnico que o CONCEFAS reuniu representantes de todos os estados da federação de uma forma inédita para conjuntamente participar, junto com a CERT, da elaboração desses textos. Não tem intenção política nessa participação, divirjo dos que me antecederam que fizeram esse tipo de manifestação, né? Naturalmente, a experiência política até dos representantes do CONCEFAS, eles naturalmente têm que responder perante a sociedade pela qualidade do gasto, pela implementação das políticas públicas, e nesse sentido, o PLP 108 é uma ferramenta essencial para poder garantir a rigidez orçamentária do principal tributo de estados e municípios, que era o ICMS e ISS. Os municípios já participaram com 25% do ICMS e agora essa tributação vai se dar pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, desculpe. Então, é sobre isso que a gente deve falar. E, nesse sentido, o que o Constituinte fez? Ele definiu que haveria um comitê gestor que cuidaria, de certa forma, dada a circunstância e a peculiaridade do federalismo brasileiro, teria que haver um órgão que fizesse a coordenação e a integração dessas ações administrativas relativas à aplicação dessa reforma tributária do consumo. É disso que se trata, não é político isso. Isso é técnico. Isso, na sua essência, é a administração tributária propriamente dita. E eu desafio qualquer dos senhores aqui me dizer que tem esse conteúdo político no texto. Então, tecnicamente, nós estamos falando de administração tributária. A administração tributária não comporta a participação de outros sujeitos que não sejam os representantes de estados e municípios na administração tributária. Nesse caso, o artigo 156b, ele é muito claro ao estabelecer que estados
Distrito Federal e municípios vão exercer essas competências através do comitê gestor. E quais são essas competências? Todas elas são atividades administrativas, não tem atividade política naquele rol. Ali eu falo de interpretar, de aplicar a norma tributária, ali eu falo de decidir o contencioso, e nesse ponto, vou me permitir pedir licença à doutora Suzy, divirjo que seja possível acolher a pretensão de que se faça o julgamento de um ato administrativo lançado por estados e municípios com a terceira pessoa que não tenha participado desse ato. Por quê? Por uma questão muito simples. É prerrogativa da autoridade administrativa, mas é um dever do Estado fazer revisão do seu próprio ato e dos municípios também. Se assim o é, como que eu posso delegar um terceiro fazer o controle da autotutela desse ato administrativo, que é do que se trata, do que a gente está falando? Então, tecnicamente, eu vejo uma dificuldade de acolher esse argumento usado aqui pelos que me antecederam, de querer criar uma instância única de resolução dessa controvérsia de matéria tributária em sede de tributação do consumo. Tributação do consumo é, na sua essência, uma prerrogativa de estados e municípios, não comporta a União participar desse processo. Divirjo também da doutora Melissa, que defendeu a participação dos procuradores. Também não é atribuição de procuradores, de advocacia de Estado, não participa efetivamente da atividade tributária. E, nesse sentido, eu sou obrigado também a colocar essa situação como uma situação disfuncional da conformação do modelo. O modelo foi pensado para ser simples, sim, muito pelo contrário. Ele foi pensado principalmente por pessoas que experimentam a maior complexidade do mundo em sede de tributação de consumo e resolução de conflito nessa área. Ninguém no mundo conhece melhor a complexidade da tributação do consumo do que os estados. Posso garantir, eu falo isso com muito orgulho, que estou dentro da casa, onde se conhece os problemas federativos, e eu tenho certeza que os senadores aqui já enfrentaram por diversas vezes tentativa de solução desses conflitos interfederativos que, no modelo que nós vivemos hoje, nós não conseguimos resolver. Então, a reforma tributária veio para trazer essa possibilidade. Está pronto? Não está. Está em construção. Todos nós estamos envolvidos nisso. Estou envolvido eu na condição de servidor público do Estado de Minas Gerais, estou envolvido na condição de representante do Concefaz, na condição de cidadão contribuinte, como qualquer um dos senhores e senhoras que aqui estão, e com um olhar republicano, e não de querer fazer garantias corporativas, como foi dito aqui dessa mesa. Não se trata disso. Nós fizemos tudo com o espírito público, e digo mais, não há na história da Federação Brasileira, talvez o senador Exalci talvez possa me corrigir se eu estiver errado, tá? Não há na história da Federação Brasileira um momento político no país em que todos os secretários de Fazenda de Estado se reuniram e conseguiram encontrar um ponto de consenso sobre como fazer tributação de consumo no país. Não há na história da Federação Brasileira uma experiência como essa. Então, senhores, o que eu trago para vocês é uma visão otimista do processo, muito embora, na qualidade de servidor, eu penso que nós tivemos, sim, uma supressão de parte da nossa autonomia, tivemos, sim, mas por um bem maior. E eu penso que, nesse sentido, eu tenho que olhar com o olhar de cidadão. Acho que esse é o espírito que todo servidor que participou desse processo tem. E eu posso garantir para o senhor, os 300 servidores que participaram desse processo, representantes da União, de estados e municípios, o fizeram com esse espírito público de que está construindo uma solução eficiente, compromissada com a simplificação, com a transparência e com a cooperação. Coisa que, no momento atual, a gente não conhecia, muito embora na Constituição já tivesse um indicativo de que estados e municípios e União tinham que se cooperar para poder fazer tributação nesse país de qualquer área. Foi preciso haver esse choque de realidade para que a gente tivesse que experimentar essa situação da gente sentar e tentar encontrar quais os pontos que nos uniam.
em favor da cidadania, em favor da administração pública, em favor do erário, porque é disso que se trata. E, senhores, o 108, ele precisa ser trabalhado com a mesma importância que tem o 68, porque ele é a ferramenta essencial para cuidar das atividades que vão controlar a arrecadação, a fiscalização e a tributação nesse país em sede de consumo. Então, nessa casa, e o senador Exalcir, eu tenho certeza que ele tem essa preocupação pela iniciativa que está tendo de proporcionar esse debate de forma ampla, com a participação de todos os segmentos da sociedade. E, senhores, a gente não teme esse debate com os senhores, muito pelo contrário. Na qualidade de servidor, posso garantir aos senhores. Na qualidade de presidente do Conselho Contribuinte, eu faço isso todos os dias nas sessões de julgamento que eu participo. E essa é a experiência que a gente traz para esse debate. Em matéria de contencioso, posso garantir para os senhores, o modelo que a gente está tentando construir é um modelo que ele tem compromisso, sim, com a simplificação. Ele tem compromisso, sim, com a segurança jurídica. Ele foi inspirado, inclusive, nos PLs que o doutor Felipe mencionou aqui. Pode ver que lá no texto contempla todas as soluções. A gente foi buscar nas melhores fontes as melhores práticas. Nós debatemos entre todos os presidentes de conselho de julgamento administrativo no país para saber quais que as melhores práticas que nos uniam para poder ter um texto único, que é a competência do comitê gestor. Ele tem que criar um regulamento único, que seja tanto do modelo operacional de tributação, como da resolução do contencioso que vai surgir. Não existe solução que afaste a possibilidade de existência do contencioso. Isso não existe, todos nós sabemos disso, que nós temos especialistas aqui e todos nós sabemos disso. A realidade nos impõe que é da natureza, inclusive, do cidadão brasileiro, litigar, a gente sabe disso, todos nós aqui que somos formados em direito, a gente sabe disso. É só olhar para os números que estão no judiciário. O contencioso administrativo ele é a solução mais barata, é alternativa, e com as ferramentas certas ele pode ser a solução de todos os problemas. E posso dizer, viu, doutora Súria, não se assuste com o número dos integrantes dessa nova composição. Não será Estado que vai julgar na sua configuração atual. Essa competência é do comitê gestor. Foi feita uma distribuição de maneira a permitir que quem enfrentasse a resolução desses conflitos com a inspiração de fazer revisão do ato administrativo fossem os servidores que estivessem mais próximo dos fatos onde aconteceram. Porque o que se faz de maneira melhor do que o judiciário, posso afirmar aos senhores, é que nessas instâncias de julgamento administrativo se enfrenta a matéria fática, aprecia as provas. E se eu faço essa resolução longe das provas, a chance de erro é muito maior. É sempre bom que esteja mais próximo das provas. Esteja mais próximo da autoridade que fez o lançamento. Porque é disso que se trata. Eu estou falando de revisão de ato administrativo. Eu não estou fazendo julgamento, eu não estou dizendo direito propriamente dito. O que eu estou fazendo é a revisão de um ato de lançamento que já tem, na sua construção, né, ele já goza de uma presunção de legalidade. É disso que se trata. E isso não pode deixar de ser observado por aqueles que enfrentam esse tema, porque isso é uma questão técnica, isso não é uma questão política. Eu preciso ter compromisso que o que eu estou fazendo quando eu faço a decisão do contencioso, eu estou produzindo um ato de execução fiscal, que lá na frente pode ou não trazer esse recurso para o Estado. Vai trazer a destempo, mas, de certa forma, ele precisa ter rigidez suficiente para, se ficar comprovado que esse recurso deixou de ser recolhido ao Estado, que ele venha com todas as consequências da demora que ele foi implementado. Eu agradeço muito a oportunidade, o tempo é muito curto, gostaria de debater cada ponto que foi colocado aqui pelos senhores, mas sei que o ambiente, no momento, né, para que todos tenham oportunidade de falar, não permite. Mas fico à disposição para que a gente possa ter esse debate em outros momentos. Muito obrigado.